Boa noite, queridos irmãos. Me considero quase uma trabalhadora do Fé Luz, de tanto que a gente vem compartilhar e estar com os amigos, o que nos deixa muito feliz. E principalmente quando viemos juntos nesta noite, compartilhar com os irmãos os estudos que nós, na verdade, realizamos e que é apenas isso, né? É esse compartilhar de estudos, da qual essa doutrina que nós, além de modificar nossas vidas, nos traz sempre muita vontade de estudar para colocarmos em prática tudo aquilo que a gente estuda. Então hoje nós trazemos a reflexão das obras A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Das 406 obras do nosso querido e amado Chico Xavier, aos quais ainda não consegui ler todas, nós temos especificamente a coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Obra essa que se inicia lá no livro Nosso Lar e vai terminar no livro E a Vida Continua. E nós vamos ter então nestas obras muitas informações, muito olhar para a questão da espiritualidade, onde nós vamos perceber o continuar da vida, onde nós vamos perceber muitas coisas que são interessantes para nós, conforme os autores nos chamam de viajantes, viandantes, jornadeiros, a todos nós que estamos neste momento na Terra, vestindo um corpo material para evoluir. E nós vamos então aos poucos trazendo aquilo que as obras vão descortinando para nós. Mas primeiro nós gostaríamos de apresentar um pouquinho, é claro, do nosso querido e amado André Luiz, que é o nosso personagem, né, que traz este espírito, que traz para nós toda esta, através de Chico, estas informações. Primeira questão é que ele nos traz é a sua técnica narrativa, que traz em forma de quê? Autobiográfica. Então ele nos traz, através desses livros, toda uma narrativa de experiências, de estudos, de compartilhar aquilo que os benfeitores espirituais nos trazem e das histórias que acontecem nesses livros. Decodificou para nós o quê? Complexas informações do mundo espiritual, em uma linguagem acessível. Porque nós ainda muitas vezes pensamos que espíritos são aquilo que nos diziam quando a gente era criança, aquele, né, que a gente via nos desenhos animados, aquele fantasminha de lençolzinho branco que aparecia. Estão lembrados? Era assim que a gente via. Não, aqui a gente vai percebendo todo esse olhar da espiritualidade. Vai nos trazer profundas reflexões em torno de um binômio importantíssimo, existência carnal e a realidade imortal. Porque quando nós vamos perceber as obras de Kardec, ele nos traz todo este contexto. Sim, nos traz depoimentos especificamente na obra O Céu e o Inferno, nos traz informações. Mas nós vamos nos debruçar em cima dessas 5 obras que deu uma trabalheira àquela época, de conseguir organizar esse cabedal de informação. Então, quando vem os livros através da psicografia, através dos nossos irmãos espirituais, eles vêm nos trazer com detalhes, vêm nos trazer as suas vivências e nos contar isso. Então, eles vêm nos trazer subsídios e não complemento. Porque a obra de Kardec, ela é um todo, ela não precisa de complemento. Mas André Luiz e os outros autores nos trazem subsídios, coisas que a gente agora pode perceber. E quando a gente vai lendo os livros, quem já teve a oportunidade de conhecê-los e de estudá-los, nós vamos vivenciando essas obras. E vamos tirando lições para a nossa vida. É com este olhar que a gente precisa ter. Por isso esse binômio, né, que ele nos traz. O início, ele narra o quê? Os seus próprios tormentos. Mas vamos perceber que ele não se deteve em lamentação. Ele se lamentou em determinado momento. O 2º capítulo da obra Nosso Lar. Ele desfila um rosário de lamentações.
E aí nosso irmão Clarencio, que vem resgatá-lo da espiritualidade, gente do céu, nos traz uma belíssima informação para que nós não venhamos a nos deter na queixa e nem na lamentação. E ele começa aquele capítulo perguntando: como você está? Está melhor? E esta pergunta vem um rosário de lamentações. Parece às vezes com alguém que a gente conhece. Que a gente diz: como é que tu tá, fulano? E a pessoa, e às vezes é a gente, né? Tô com isso, tô com aquilo, tu nem sabe a minha vida. Conhece alguém a semelhança disso? E aí Clarencio nos traz uma explicação belíssima para que a gente atente para as nossas queixas e lamentações, que eu os convido a ler o 2º capítulo de Nosso Lar. Nós vamos ver aqui que ele se lamentou, mas ele não se deteve. Essa é a informação importante. Não se deter na lamentação. Quando a gente perceber isso, vamos mudar o foco. O único recurso para a libertação dele, ele percebe, é o quê? O trabalho. E ele já se candidata ao trabalho lá no início para trazer esses informes para nós. Passa a fazer parte então do quê? Das equipes de servidores do bem. E por isso ele nos traz cada livro da série algo para a gente refletir com temáticas diferentes. E tornou-se um repórter. Ele é o nosso repórter, né? Para nos orientar os viandantes carnais. A nós que aqui nos encontramos neste momento na Terra. Demonstrou para nós as regiões espirituais. Mas uma das questões importantíssimas da obra de André Luiz é demonstrar os mecanismos da lei de causa e efeito. Isso é patente na obra. E ali a gente vê na prática como esses mecanismos acontecem. Então, cada caso, cada situação, cada história, cada livro nos traz isso. E aí nós vamos, trazendo aqui este homem que para todos nós foi alguém e é alguém muito importante. Mas a coleção A Vida no Mundo Espiritual, ela nos mata algumas ilusões. Ela nos deixa, assim, focados em algumas verdades e que nós precisamos agora compreender com o estudo dessas obras. Uma delas, a primeira, é que nós não morremos. Traz exatamente o quê? Que a morte nos muda de plano. Somente isso. E às vezes a gente vê assim: ai, Jô, eu acho que lá na minha casa tá o vovô, a vovó, a titia, tô com medo. Eu digo: você tinha medo deles quando estavam encarnados? Não, mas agora não estão. Mudou de plano? Às vezes não se aperceberam ainda o seu caminho e precisam de orientação. Ou aqueles que extremamente tinham condutas equivocadas e ainda renitentes no mal, que existem, continuarão assim. Nós vamos perceber uma história em que Divaldo é interpelado por um filho que tem o seu pai, que era alcoólatra, que desencarnou, e a mãe, que reclamava o dia inteiro do marido, que era alcoólatra. Os dois desencarnam. O filho vai atrás de notícias de Divaldo. Divaldo olha para eles e diz: seu pai nesse momento continua alcoólatra e sua mãe continua reclamando. Não havia tempo para que as coisas se modificassem, nós apenas nos modificamos. Então, assim, não tem milagre, gente. Ninguém vira santo porque desencarnou e nem viramos espíritos ruins se nós não éramos. Então, é apenas o quê? Mudança de plano, ok? Outra questão que nos trazem essa coleção: valorização do tempo. Ah, mas a gente é reencarnacionista. Adoro essa desculpa de gente que quer deixar tudo para depois. Na próxima eu faço. Aí a gente vai trazer nesse momento um ditado chinês para nos trazer um lembrete bem importante que diz assim: nunca as mesmas flores, mas sempre a primavera. Vamos ter várias reencarnações? Sim, mas nunca as mesmas flores. Talvez não no mesmo contexto, não com aquela configuração, não naquele momento. Percebem a oportunidade?
Conseguem perceber a valorização do tempo? E que talvez a gente não aproveite esse tempo hoje, nos será caro logo mais? A dedicação que nós precisamos ter com cada irmão que cruza nosso caminho, porque talvez a espiritualidade, nós vamos perceber, organiza tanto para que ele cruze no nosso caminho hoje. E a gente achou que não, que amanhã a gente fala aquilo que a gente estava pensando, amanhã a gente instrui para ir lá no centro espírita. As oportunidades, elas podem ser naquele momento. Então, a valorização do tempo nas obras, nós vamos perceber isso com muito detalhe, né? Muitas questões junto com as histórias e vivências. E a espiritualidade, gente, é qualidade de vida. Espiritualidade não é depois que a gente desencarna. A espiritualidade, o fulano foi para a espiritualidade, desencarnou, ok? Mas espiritualidade é hoje, é aqui agora com os irmãos, é a maneira com que nós nos falamos, é a energia com que nós trocamos num abraço fraternal, num sorriso, numa gentileza com aquele ser lá de casa. É o aconchego no colega do trabalho, isso é espiritualidade. Espiritualidade é qualidade de vida, não nos importa se é na matéria ou se é fora da matéria, ou seja, em espírito. E nós precisamos treinar isto em nós, esta gentileza, esta questão do estar com o outro de forma inteira, aproveitando a oportunidade, a valorização do tempo. Porque o tempo é precioso para nós. E a gente lembra daquela música, né? O tempo escorre pelas mãos. E ele está escorrendo das nossas mãos. Porque a gente não está aproveitando as oportunidades e está correndo atrás de coisas que a gente nem sabe bem o que é. Mas a gente corre. A gente pergunta como é que tu está, correndo como sempre. Como é que não sei o que, trabalhando como sempre. Mas nós vivemos de forma com qualidade de vida? Nós vamos ter que nos perguntar como é que é a nossa presença. Que rastro de luz a nossa presença deixa ou não deixa? Que tem sido a nossa vivência na Terra? Porque na espiritualidade, a vida no mundo espiritual é somente a ausência de corpo. Apenas isso. Se dará a nossa passagem a qualquer instante. Então nós precisamos perceber isso neste momento. E aí quando a gente traz a espiritualidade, que é o como você vive, a gente lembra lá da obra Missionários da Luz. Eu não vou falar muito das obras, tá? Eu quero deixar vocês loucos para ler as obras. Eu espero, meu objetivo ser alcançado. Mas vou trazer uma palavra chique que eu aprendi, tá? Vou dar alguns spoilers. É chique. Essa palavra é nova. Eu aprendi faz pouco tempo. Então eu tenho que usar com vocês, né? Vocês são muito importantes para mim. Então eu tenho que usar as coisas boas que eu aprendo. Mas alguns livros a gente vai trazer alguns pequenos enfoques que a gente escolheu em função de achar que a temática pode despertar. Porque nós não precisamos ler os livros na sequência, né, gente? Ele não é uma sequência. Eles são livros que denotam que têm conotações diferentes em alguns momentos, mas eles não precisam ser lidos em sequência. Então, eles são interdependentes, isso é importante dizer. Mas aqui, Missionários da Luz. Missionários da Luz, se não me engano, capítulo 12, vai dizer que nós raramente retornamos à espiritualidade como completistas. O que quer dizer completistas? Quando é que a gente volta, né? Se a gente aproveitou todas as oportunidades construtivas no corpo e fez tudo que a gente tinha programado antes de reencarnar. E é neste mesmo livro que a gente vê a delicadeza, o preparo e o projeto da reencarnação de Segismundo, que é famoso, né? A reencarnação de Segismundo. Todo aquele contexto que é preparado. Vocês acham que é só com Segismundo que acontece aquilo? Não. Os benfeitores espirituais, eles trabalham com todos nós.
Não é Segismundo, não é aquele espírito, somos nós. Então, espiritualidade é bem isso, é como nós trabalhamos. E nessa relação entre o mundo espiritual e o mundo físico, nós vamos perceber o quê? Que nós estamos mergulhados no mundo espiritual, interagindo através do pensamento. Não existe separação. A cada ambiente físico existe um ambiente espiritual correspondente, está nas obras básicas. O que quer dizer isso? Que cada lugar está interagindo física e espiritualmente, todos eles. Quais são as vibrações que estão naquele lugar? São as vibrações que nós encarnados emitimos, os desencarnados, e o que faz essas energias é o nosso pensamento. Então, a importância do nosso pensamento a gente tem que descobrir ainda na Terra. Porque quando a gente está no corpo físico, a gente pensa, e quando a gente tem juízo, nem tudo que a gente pensa a gente fala. Quando a gente tem juízo, avalia o que pensa, avalia a situação, e às vezes sabe que não é o momento, que não é apropriado aquela fala naquele instante, para evitar às vezes até algumas questões. Em outras a gente avalia e diz, não, é aqui agora que eu preciso intervir. A gente tem essa avaliação, mas quando desencarnados, pensou, está pensado. É a comunicação. Então, eu preciso educar o meu pensamento, os meus sentimentos, porque ele vai ser o veículo da minha manifestação após o desencarne, isto é, neste mundo físico, espiritual que nós vamos ir, que é o nosso mundo real. Mas o que mais nós gostamos das obras, gente, é algo que nós amamos de ver. E aqui tem tantos benfeitores espirituais nessas obras. E o desvelo com que eles cuidam de nós. Eu fico muito impressionada quando eu observo que as pessoas dizem assim para mim, eu estou muito só. Eu me sinto só. Jô, eu estou sozinho. Eu digo, não, meu irmão, você nunca está sozinho. Porque nós temos, além do espírito protetor vinculado a nós nesta existência, nós temos os nossos espíritos familiares, não aqueles que estão aqui, que desencarnaram há 5, 10 anos, que estarão nos rodeando, não, espíritos familiares das diversas existências terrenas que nós tivemos. Ou vocês acham que a nossa família é esse reduto que a gente reencarnou? Gente, nós temos muitos. Nós temos tantos irmãos que ficaram na espiritualidade, torcendo por nós, intervindo por nós, estando perto de nós nos momentos mais difíceis, porque eles sabem da nossa programação espiritual, e os benfeitores espirituais que ouvem as preces intercessórias. Porque todos os momentos da obra de André Luiz, nós vamos perceber a oração. Nós vamos ter um apanhado de percepção do que representa a oração e do quanto nós não sabemos utilizá-la para o nosso equilíbrio, para a nossa vivência. Nós nos damos a ousadia de iniciarmos o nosso dia sem uma oração. Quantos de nós acorda, se veste, se organiza, toma seu café e vai para a vida, mais um dia de trabalho, mais um dia de vida. E a gente se vestiu espiritualmente, a gente se preparou para esse dia espiritualmente falando, ou a gente saiu sem nada, sem nenhuma proteção, sem nenhuma luz, sem pedir no mínimo para o meu espírito protetor que me auxilie, sem orar pelo meu local de trabalho para que eu chegue naquele espaço que eu preciso chegar com segurança, porque meus irmãos muitos saem de casa e não voltam. Como é a nossa relação? E toda a coleção desta obra, vocês vão perceber a oração. Espírito solicitando ajuda, onde a espiritualidade capta aquela oração e automaticamente começa-se o processo de ligação com aquelas histórias. Onde nós temos num determinado livro, que nós vamos ver daqui um pouquinho, a oração de uma criança. É captada na espiritualidade. E dali começa todo um trabalho de uma obra. A oração de uma criança.
a oração de uma mãe. Então essas preces intercessórias de pessoas pedindo ajuda são captadas pela espiritualidade e vêm ao nosso auxílio as equipes. Mas quantas vezes a gente está num processo de sofrimento tão grande que não consegue orar? Vai se permitindo uma rotina e uma vida que fez desconectou, não consegue mais. Então é importante aqui os benfeitores. E aí nós vamos trazer assim, são espíritos que trabalham em favor do próximo. São espíritos que estão na espiritualidade já com algum momento já mais em condições de vir nos auxiliar, e eles têm para isso, e eles nos conhecem e sabem quem nós somos, e eles também, gente, se aprimoram para melhor servir. Eles também estão em constante evolução, e eles vêm nos auxiliar, e eles são extremamente cuidadosos. Então nós nunca, queridos irmãos, nunca estaremos sozinhos. Agora nós precisamos saber com quem a gente quer estar. A gente responde um pouquinho essa questão. E quais são as chaves de leitura que nós gostaríamos de compartilhar? 2 momentos. Um deles, nenhum de nós, a primeira chave, nenhum de nós está aqui por acaso. Nenhum. Ah, fulano caiu de paraquedas lá. Adoro dizer isso para os jovens. Eles dizem, ai, porque a minha mãe, porque meu pai, porque meu irmão. Quando tem irmão pequeno, então reclama dos irmãos. Eu digo, tu pediu para nascer criatura, ainda disse, eu quero aquela mãe lá. Eu quero aquele pai lá. A gente vai se organizar nessa existência. Isso, esses irmãos, tá aí, tudo legal. A gente se organizou para vir. Nós não estamos aqui por acaso. Tem todo um planejamento, toda uma análise do que precisa ser feito. Eu não vou me recordar, mas eu acho que é uma palestra do Haroldo, que ele diz que quando a gente pede para reencarnar, a gente faz uma lista e faz um preparatório de 2.000 folhas. Aí entrega para os benfeitores. Aí eles levam para casa e nos trazem para a gente tentar, assim, 200 folhas. Resume, tiro fora e fica 200. Aí a gente dá uma olhada, né? E tá, concorda com eles, faz a reunião, passa para 20 folhinhas. E bem na hora de vir a gente fica com 2. Só que na hora que tá aqui essas 2 folhinhas de programação, tá difícil, tá pesado. Tá complicado. Então vejamos que de 2.000 folhas de projeto a gente passou para 2. E tá difícil. Então vejamos como a gente precisa estar atento ao que realmente a gente veio fazer. E a segunda questão vai ser que você não está sozinho, que a gente vinha falando antes. Até mesmo, né, nos momentos em que a gente se sente só, a gente não está. Existe toda uma preparação, mas nós precisamos estar sintonizados com eles. A vida, ela é conduzida para nos educar. Nós estamos aqui num processo educativo. A reencarnação é um processo educativo. É um processo que nós vamos nos aprimorando naquelas necessidades que a gente precisa, cada um dentro da sua linha de necessidades. Nós vamos ver aqui, né, quando a mãe, lá no nosso lar, a mãe de André Luiz, em determinado momento, ela se aproxima de André Luiz, né? É feito o encontro, embora ela esteja sabendo e pedindo todo o atendimento dele. Desde o início, até quando ele estava lá, né, no início, nas zonas umbralinas, ela está pedindo por ele, só que ela está numa esfera espiritual mais alta, superior ao nosso lar. E em determinado momento, ao encontro deles, e em determinado momento também, André Luiz pergunta para ela, mãe, você sabe onde está o papai? Ela disse, sim, meu filho. Está num momento difícil ainda? Sim. E ele está lá com as 2 amantes que ele tinha. E ele disse, né, se surpreende, ela naquela calma, sabendo, mas não se preocupe, já vai tudo se organizar.
São as minhas palavras, tá, gente? Depois vocês vão ler o livro, vocês vão ver que as palavras são diferentes. Mas a história é a mesma. Porque eu vou reencarnar com seu pai. E ele, sim. E nós vamos trazer as duas amantes como filhas. E aí nós vamos ver que aqueles que amam, eles governam a vida. Porque eles têm autoridade moral. Qual é a vontade da mãe de André Luiz? Auxiliar aqueles irmãos. Então quando ela diz para ele, eu vou reencarnar, meu filho, não se preocupe. E o papai também. E elas serão nossas filhas. Imaginem a prova que será para este homem quando essas duas meninas forem adolescentes. Mas é um programa que precisa ser feito. E eles têm a sustentação de quem? Da mãe de André Luiz. Que está num lugar confortável, trabalhando no bem, com condições superiores, mas ela, porque ama, vai retornar. Além de espíritos desencarnados abnegados, nós temos também espíritos encarnados que são abnegados. E aqui a gente vai trazer um pouquinho assim de alguns livros, tá? 3 livros nós escolhemos neste momento. No Mundo Maior, por quê? Porque nós vemos hoje, gente, uma questão bem séria com relação às mentes e à loucura. Qual é o sinal característico da transição? Está lá em Obras Póstumas. Suicídio e loucura. E a gente não tem visto suicídio e loucura? Então, neste livro, nós vamos perceber a complexidade da mente humana. Nós vamos ter esses temas bem importantes dentro de uma reflexão que é o cérebro, a epilepsia, alienação mental, esquizofrenia, mediunidade torturada, desequilíbrios do sexo e psicoses afetivas. Só isso, para a gente, começar a estudar esse livro. E nós temos aqui, bem claro, a prece intercessória. Aqui, gente, só um pedacinho, tá? Para ver se vai dar vontade de ler o livro, mas vamos lá. Nós temos a Cândida, que está em hospital internada, uma família muito simples, está internada em fase de desencarne. Tem uma filha chamada Julieta, que para pagar os custos da internação da mãe, está em prática de atividades menos dignas, isto é, prostituição. E neste enredo com essa prostituição, ela está junto com um espírito chamado Paulino. Quando ela está percebendo que vai desencarnar, ela faz uma prece intercessória e ela pede para a espiritualidade ajudá-la. Porque ela via e percebia o caminho da filha e não sabia o que fazer, porque ela retornaria à espiritualidade. E aí nós vamos ter o espírito da Cipriana, se não me engano. Agora eu não vou achar. A Cipriana. A Cipriana, então, que é a benfeitora, uma das que trabalham neste livro, onde ela faz no desdobramento do sono, isto é, quando nosso corpo físico descansa, nós, espírito, saímos deste corpo físico e vamos ter vivências espirituais. Por isso que a gente diz que a gente não vive a vida espiritual só depois que desencarna. Nós temos todos os dias momentos de vida espiritual. E nesse momento, Cipriana reúne uma pequena reunião, onde ela rememora aqueles espíritos, os seus projetos reencarnatórios, onde lá no projeto Paulino veio para reencarnar, para casar com a Julieta, e não ser aquela pessoa que a levaria à prostituição. Vocês imaginam a conversinha que eles tiveram, né? Ao pé do ouvido, aquelas que a gente, quando eles acordam com muita amorosidade, porque os espíritos benfeitores são amorosos, mas eles são seguros e eles sabem das coisas, no sentido de que nos conduzem às reflexões necessárias. E então, Paulino entende o momento. Pela manhã, despertam todos, Julieta e Paulino vão ao hospital. Dizem à mãe
de Julieta a Cândida que eles estariam casando, constituindo família, e que ela poderia descansar agora, né? Retornar à espiritualidade em paz. Através de uma prece intercessória de uma mãe. Nós vamos perceber neste livro também as questões que vão se falar do aborto. As consequências destes abortos criminosos para aqueles espíritos que precisam renascer. Nós vamos perceber também o alcoolismo, a leviandade do ódio e a desilusão. São histórias que estão intrínsecas aqui e que nós vamos percebendo estes contextos à medida que o livro vai avançando. Então aqui nós vamos perceber bem isso. Essa questão da mente humana, nós vamos perceber muitas coisas importantes aqui. Nós vamos ir agora para o livro Entre a Terra e o Céu. Nós gostamos muito de falar, porque realmente ele tem uma explicação e nos traz, todos a prece está muito intensamente explicada para nós, mas neste ela tem uma conotação maior. Clarencio, que é o benfeitor deste trabalho, ele vai nos falar que todo desejo é manancial de poder, de que nós atraímos os acontecimentos que nós atraímos pela nossa mente. Então ele nos ensina a percebermos isso, que nós atraímos os acontecimentos como um ímã. Tem pessoas que dizem assim, se tiver 200 carros no lugar, o arranhado vai ser o meu, sempre. Tem gente que diz, se grudar uma pedra numa coisa, é nas minhas coisas. Se tem alguém para ser assaltado, sou eu. E aí muitas coisas nós trazemos um ímã. Parece que a gente não consegue se livrar dessas coisas. Então eles explicam de uma forma muito clara para nós essa questão. E aqui nós vamos ver a importância da palavra. O quanto a palavra ela é formadora. E aqui vai entrar muito especificamente, gente, a questão dos pais também. Porque quando a gente tem filhos pequenos, principalmente na primeira infância, que a gente considera até os 7 anos, a palavra está auxiliando a moldar o caráter do meu filho. Quando eu digo que você é uma pessoa inteligente, ele vai dizer, eu sou uma pessoa inteligente. Mas se você disser o contrário, ele também vai achar que ele é. Então aqui nós temos que ter cuidado com essa questão da palavra. Porque nós precisamos saber como que eu vim para essa existência e como é que eu estou voltando. Qual é o cabedal de informações, de vivência, de experiências que eu estou retornando com ela. Isso é muito importante a gente perceber. E a gente vai ver também essa questão de termos o domínio sobre nós mesmos. Essa importância de o que a gente realmente deseja. Tem pessoas que não têm desejos, tem pessoas que não têm sentido, por isso que estão sem vivência, sem sentido existencial, estão doentes, porque elas não têm desejos. Mas aquilo que a gente deseja, a gente vai em busca. E aqui, vai nos dizer da carne. Ele fala lá que a carne é um carvão milagroso. E especifica muito, nós temos muitas vezes curiosidade, e às vezes a gente não entende por que nascem pessoas especiais. Por que tem corpos especiais, mentes que são diferentes? Por que nós temos todas essas questões? Este livro ele aborda essa questão. Ele vai dizer que às vezes nosso comprometimento necessita de um corpo que absorva esse passado nosso, e às vezes ele vai ser de um corpo que naquela existência vai vir com dificuldades, com necessidades especiais, que vai ser diferente, vai ter as suas dificuldades. Falando a nível de corpo físico e também às vezes questões com a mente. Então aqui ele traz isso, essa história. E ele traz muito claro a história de uma menina que ela reencarna especial. Com toda uma explicação, de toda uma vivência daquela história. E por que os espíritos desencarnam crianças?
Quantas vezes a gente ouve o comentário, mas era um anjinho bem pequeno, já nasceu com esta doença, já desencarnou com essa idade. Por que essas coisas acontecem? Ali nós vamos perceber por que tudo isso está acontecendo. Porque existe toda uma história de vida que é de cada um de nós. Nós somos herdeiros única e exclusivamente de nós. Nós construímos tudo para sermos o que somos hoje. E digo com muita convicção disso, de que hoje nós somos a nossa melhor versão. Porque nós já conseguimos evoluir ao longo do tempo. E mesmo que a gente perceba todas as nossas dificuldades, nós somos hoje o melhor que a gente já consegue ser. Mas agora a gente tem uma diretriz, que é ser melhor a cada dia. Percebendo que nós vamos ser espíritos cada vez mais, entendendo a lei, nós vamos ser cada vez mais espíritos melhores para a nossa evolução. E assim, consequentemente, vamos construindo um mundo melhor. E fala também, muito interessante, as razões dos sintomas físicos na gravidez. Cada gravidez, quem já teve mais de um filho vai perceber que tem muitas gravidezes diferentes. E esclarece muito sobre essa questão da gravidez. É bem interessante esse livro, principalmente para quem já teve filhos, ou que vai ter, ou que está passando por este momento, que também entra nesta parte da gravidez. Tem umas explicações bem interessantes. E agora, nós vamos nos dos livros que eu mais amo, né? A gente escolhe os que a gente gosta mais, né? Embora dos 13, eu não saiba qual melhor que o outro, né? Não teria como escolher. Mas nós vamos fazer Sexo e Destino. Sexo e Destino é a história que quem é o benfeitor é o Félix, tá? E o Félix com uma equipe espiritual. Essa história, ela é muito intrincada. Ela é uma história, assim, bem complexa, mas ela vai nos falar de uma moça em que o Félix precisa auxiliar. E então ele, com uma equipe espiritual, vão auxiliar aquela moça. Aquela moça, em determinado momento, e eles estão por perto, auxiliando em todas as necessidades. Em determinado momento, ela pensa em suicídio. E quando ela pensa em suicídio, ela entra numa farmácia para comprar medicamentos que a possam levar ao suicídio. E Félix, ele dá um impulso magnético no atendente da farmácia que dá para ela soníferos. E o André Luiz está pensando, mas esse Félix é o cara. Porque ela vai tomar sonífero. Realmente, ela tomou sonífero. Ela dormiu por algumas horas. Ela acorda, vai atravessar a rua, e quem já leu o livro vai lembrar que ela foi atropelada. E aí o André Luiz pensou, o Félix sabe de tudo, ele sabia que isso ia acontecer. Olha para o Félix e o Félix está apavorado, no sentido de aquilo que não estava no script deles. E então, naquele momento, ele diz assim, vamos orar, a situação saiu do nosso controle. E é muito interessante essa história porque ela se desenrola daí para frente. E é muito interessante nós observarmos quando na nossa vida prática, porque a gente tem que perceber isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida prática, quantas vezes a gente diz, não sei mais o que fazer. Saiu do meu controle, porque a gente não controla tudo. Às vezes não controla nem a nossa vida, que está o que está acontecendo ao redor. E nesse momento eu me torno fã do Félix, porque ele vai perceber, nesse momento, o caso é grave, saiu do nosso controle, temos que contar com a providência divina. Quantas vezes nós temos que contar com a providência divina? Então, qual é o desafio que a gente traz hoje, já indo para o encerramento do nosso tema? Como transformar esses livros em qualidade de vida? Afinal de contas, espiritualidade é o quê? Qualidade de vida. O que eu pego desses livros para conseguir transformá-los em qualidade de vida? É para isso que eu preciso ler. Leon Denis diz que quando nós adquirimos conhecimento, não repassamos e não vivenciamos, sabe o que ele nos chama? Estante de livros. E que por vezes empoeirada.
Então, para nós não sermos estantes de livros, nós precisamos fazer o quê? Para ter qualidade de vida, nós vamos ter qualidade nos nossos relacionamentos. Entender os nossos relacionamentos com os encarnados e os desencarnados, porque eles estão ali a nos influenciar. Nós vamos entender uma qualidade de vida com as pessoas, com a nossa palavra, porque ela auxilia ou ela derruba. Não tenho dúvida de que nós podemos auxiliar o irmão, erguê-lo ou derrubá-lo. Com os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes e ações. É para isso que a gente vai pegar esses livros. Não é para a gente só ficar lendo e se encher de cultura. Sei tudo de André Luiz. Sei tudo da vida no mundo espiritual. Tá, e o que a gente faz com isso? E aí nós vamos lembrar, quem me conhece sabe que tudo eu tenho que ter uma música, né? E a música tema de hoje é, Tocando em Frente. Porque vai nos trazer essa questão do recomeço, né? E aí quando o nosso autor diz, todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Não é assim a nossa vida? É isso, a espiritualidade é isso, a vida, ela tá aqui, ela tá lá, e aí a gente tá tudo, como diz hoje, tudo junto e misturado. É assim que a gente vive. E aí ele vai dizer assim, cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. E aí a gente vai começar a perceber que a gente tem condições sim de ser feliz com todas as condições que a gente programou nessa existência. Porque quando eu tenho entendimento para saber as minhas questões, o meu contexto familiar, a minha vida e me aproprio dela, para fazer com que seja todos os dias o meu dia melhor, começando numa oração e vivendo com intensidade, me espiritualizando a cada momento que eu tenho encontro com um irmão, numa qualidade de vida melhor, num olhar diferenciado, num acolhimento, num abraço, num sorriso que às vezes não custa e nunca custa nada, mas que pode ser muito bem aproveitado por aquele que necessita. Então nós podemos ser felizes com todas as nossas questões a resolver. Tem dias mais difíceis? Tem. Mas ele dura o mesmo tempo que os dias melhores, 24 horas. Não tem tempo diferente. Nossos dias são iguais, 24 horas para todo mundo. O que a gente faz desse tempo que a gente tem? E aí a gente sempre vai encerrar com aquele que é o cara, né? Jesus. E para que ele nos mandou o Cristo Consolador? Porque ele disse que ia enviar o Consolador, né? Ele disse, e lá no Evangelho, ele, quando faz a mensagem, né, do Espírito Verdade, diz, venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Jesus estava falando disso, de trazer o Consolador para nos dar vida, e vida em abundância. Isso é vida em abundância, isso é espiritualidade, isso é nós sabermos o que a gente veio fazer aqui. E eu tenho certeza que quando a gente se der conta do que a gente veio fazer aqui, ter gratidão pelo nosso Pai Criador e agradecer por todas as tribulações, porque são elas que nos fazem crescer. Sempre pergunto àqueles irmãos que chegam no fonte e vêm conversar comigo e às vezes estão realmente todos com muitas atribulações na sua vida. E eu pergunto, meu irmão, minha irmã, se a tua vida tivesse tudo bem, onde é que você estaria agora? E ele, em qualquer lugar, talvez menos aqui. Eu digo, pois então, a vida nos traz sons, tons, acordes que às vezes a gente não entende num primeiro momento, mas ressignifica com a dor, porque o convite do amor por nós não foi aceito. Então vem a dor, bate na nossa porta e às vezes nos leva a um centro espírita, para que a gente possa perceber que existe vida sim, e vida em abundância, com todas as nossas dores, com todas as nossas dificuldades, porque a gente aprendeu que aqui veio para viver, amar e servir, conforme a camiseta da Mansão do Caminho, que é belíssima, viver, amar e servir. Que a paz do Divino Mestre permaneça conosco, nos dê muita vontade de ler
E eu espero que tenham ficado com vontade. Senão, vou ir para casa um pouquinho triste. Mas, se algum já leu um livro, já tá bom. Já estou com a minha missão cumprida. Muita paz, queridos irmãos, e que Jesus nos abençoe.